vamos contornando. Boa noite, mais uma vez, é bom a gente se encontrar, né? Vamos hoje fazer a nossa palestra e, como a gente anunciou hoje, a partir da semana que vem a gente tem tratamento espiritual passe, água fluidificada, atendimento fraterno. Então, semana que vem, quem são os médiuns que já estão preparados, a gente conversou, né? Já vamos fazer vibração para todos esses nomes, né? Que foram encaminhados. Então, vamos fazer um tratamento à distância para todo mundo. E semana que vem também as pessoas que quiserem vão passar o atendimento fraterno. Semana que vem a gente explica novamente como a gente explicou hoje. Mas para não perder muito tempo, hoje é dia de tratamento, não é dia de muita conversa, né? Vamos ver o estudo de hoje, que na sequência do livro Vinha de Luz, que a gente está percorrendo agora, estamos então vendo o livro Vinha de Luz, é a lição 24, chamada No Reino Interior. E me lembrou muito o estudo que nós fizemos no sábado. No sábado nós fizemos um estudo de outro livro, também de autoria de Emmanuel, mas é o livro Encontro Marcado, 44, que a gente tratou do tema do autocontrole durante a epidemia. E vamos ver aqui os pontos. Então ele começa dizendo, numa carta que ele enviou aos romanos, sigamos, pois, as coisas que consagraram e eternizaram, portanto, como ensinamentos para toda a humanidade. O objetivo dele naquela época era apenas fazer o aconselhamento e a orientação das diversas igrejas, mas os próprios discípulos naquela hora perceberam que o conteúdo dessas cartas transcenderam, portanto, a região, o espaço e o tempo, e hoje fazem parte do Novo Testamento, como as cartas de Paulo. E essa aqui é tirada, então, da carta que ele desenvolveu à comunidade dos romanos, dos que viviam em Roma naquela época. E nesse capítulo 24, portanto, ele fala: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. E principalmente hoje, nesses momentos de dificuldade que a gente passa, por qual a gente passa, e principalmente para um momento de velocidade, a gente se acostumou a uma vida muito rápida. Tudo hoje em dia é muito mais rápido, né? A informação, a conexão, estamos aqui. Então, o nosso ritmo de vida acelerou e a gente entrou numa velocidade de transformação, principalmente tecnológica, que nos leva a esperar que progresso também nas estruturas sociais sigam a mesma velocidade. E a realidade é bem diferente, né? Estamos, então, passando por esse problema no Brasil, da pandemia, e essa pandemia tem servido para nós também para revelar graves problemas estruturais da nossa sociedade. Estamos vendo agora com bastante ênfase nos canais de notícia, nas mídias, o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, em função da morte, como ainda as sociedades repetem, não são fatos novos, mas como ainda estamos insistindo em muitos erros. E por isso que essa lição é muito pertinente, porque Emmanuel, né, no estudo dessa epístola, ele começa dizendo o seguinte, que a gente não vamos esperar que o evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. Então, olha, a gente tem um ideal, a gente trabalha, mas não é para agora, não é nesse momento que esse espírito da fraternidade, o espírito do evangelho do Cristo, da caridade, ele vai ser implantado e assumido de uma forma abrupta, repentina pela sociedade. Ao contrário, ele fala que a influência do Cristo ainda é grande, é manifesta em todas as coletividades. Entretanto, somos compelidos a verificar que a transformação é vagarosa e difícil. Então, é esse descompasso que a gente fala, ou seja, a evolução tecnológica, as facilidades materiais evoluem num ritmo muito grande, as relações sociais, as relações de trabalho, e essa evolução está fazendo com que determinados padrões sociais que precisavam acompanhar não conseguem mais. Hoje, por exemplo, né,
vamos só para a gente fazer um pensamento aqui. Hoje, a gente tem, na comunicação, nas mídias sociais, a gente tem um relacionamento horizontal, né? Quase que a gente não tem hierarquia social dentro das mídias sociais. Temos hierarquia no sentido de pessoas que têm maior seguidores, etc. Mas essa hierarquia, esse preconceito, ainda está fortemente presente na nossa sociedade. Então, isso a gente não consegue mudar. Então, quem vive, né, principalmente as gerações mais jovens, né, que vivem um novo modelo de relacionamento, tem uma ansiedade, tem uma expectativa que o mundo mude rápido. E não é assim. Emmanuel está dizendo, olha, o mundo, a transformação é vagarosa e difícil. E olha que Emmanuel, há quantos séculos acompanha e trabalha por isso. E ele fala, porém, aí lembrando com a nossa lição do sábado passado, do estudo que nós fizemos, ele fala que, porém, né, a gente olha o mundo é difícil. Nós somos hoje encarnados no nosso planeta Terra, estamos falando de 7 bilhões de pessoas, das mais diferentes raças, das mais diferentes religiões, culturas, modos de viver, idiomas, é uma diversidade. Né? E segundo Emmanuel, lá no livro Consolador, espiritualmente ainda somos mais alguns bilhões, ou seja, toda a humanidade, segundo Emmanuel, que vive em torno do planeta, encarnado e desencarnado, na faixa de 20, 25 bilhões. Então, para vocês terem uma ideia. Agora, e aí ele vem nos chamando a atenção que não acontece o mesmo. O que é que não acontece o mesmo? Essa transformação vagarosa e difícil que a gente quer, que a gente busca, que a gente força, que a gente espera que a sociedade adote, não acontece na nossa esfera pessoal. Então, o que ele quer dizer é o quê? Que na esfera pessoal, né, a possibilidade de transformação é muito maior. Então, aí está a dica. Né? Uma dica muito importante. Começamos a mudar, né? Começamos a pensar na mudança do mundo, mas cada um mudando para si mesmo. Então, cada espírito, segundo Emmanuel aqui, nessa lição que vocês receberam, capítulo 24 do livro Vinha de Luz, possui o seu reino de sentimentos e raciocínios. Sentimentos e raciocínios. Emoção, né? Sentimento, conhecimento. Ações e reações. Possibilidades e tendências. Pensamentos e criações. Então, lembra exatamente aquela lição estudada no sábado passado, a lição do livro Encontro Marcado, 44, em que Emmanuel falava assim, olha, cada indivíduo é um mundo e nós somos o Senhor, nós somos o Rei. Então, governe-se. E aqui, novamente, essa ideia volta, né? não de uma maneira proposital, mas seguindo a sequência do livro, né? E ele nos dá, inclusive, algumas informações que até nos surpreendem, porque ele fala que no plano individual, no plano íntimo, no plano de cada pessoa, de cada espírito, o ensino evangélico pode historizar-se em obras imediatas. Olha só. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que o mundo é difícil de mudar. É vagaroso, é difícil, é complicado. Quantos séculos e séculos estamos. Mas, individualmente, o imediato, ou seja, nessa vida, nós conseguimos mudar muito. E aí entra, né, uma frase que é atribuída a Gandhi, né, tem que se verificar, porque às vezes essas frases não têm diversos autores, mas é muito atribuído a Gandhi, que Gandhi dizia para todos nós, né? Seja você a mudança que você quer no mundo. Então, começa por aí. Agora, como a gente transforma esse ensino evangélico em obras imediatas? Ele fala, portanto, que bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. O que é se afeiçoar? É você desenvolver uma relação, né, de proximidade. Quando você se afeiçoa a uma pessoa, o que significa? Que você passa a estimar aquela pessoa, que você passa a ter um afeto, passa a valorizar.
é uma pessoa querida. Passa a ter naquela pessoa uma referência, um amigo, quando você um amigo muito próximo, quando você tem um problema, quando você tem uma dúvida, né? O que você faz? Você vai lá conversar, vai trocar ideia. Então ele está querendo dizer que aqui a gente tem que mudar também a nossa relação com Cristo. A nossa relação, às vezes, é uma relação que nós construímos, né? Não porque determinamos assim, mas porque nós, talvez pelas nossas heranças de encarnações e, digamos, padrões religiosos que ainda temos inconscientemente nós colocamos o Cristo numa posição de distância, de superioridade, de hierarquia, né? Muito claro que não estou negando que o Cristo está hierarquicamente, moralmente, nesse ponto de vista, muito superior, muito, muito, muito. Isso aí nem vamos discutir. Mas quando ele coloca, é que esse sentido de aproximação, portanto, de conversar, de entender o Cristo como um amigo, como uma pessoa a nos apoiar. Então, desenvolver uma relação diferente, numa relação não apenas racional, não apenas do raciocínio, mas procurar, e ele vai falar aqui, principalmente pela oração, principalmente pela reflexão, pelo estudo, a gente concretizar essa presença do Cristo, que, ainda que não diretamente esteja presente conosco, mas está presente através dos nossos anjos da guarda, dos nossos orientadores, que são representantes. Então, esse afeto é correspondido. E ele ainda nos lembra que quando a gente está só olhando para as questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. Então, claro, não, mais uma vez, a gente sempre gosta de dizer que o Espiritismo não é uma doutrina que requer, que recomenda ou induz a pessoa à alienação. Ao contrário, o Espiritismo é uma doutrina que abre o ponto de vista e que dá um ponto de vista muito mais amplo. Então, quando ele fala que quando o trabalhador espia questões do mundo externo, é que a gente se limita. Aí sim, alienar-se é você considerar o mundo das formas físicas como a realidade absoluta e única. Não é? Então, o que a gente está acontecendo? Olha, estamos tendo problemas hoje? Estamos. Então vamos fechar os olhos e ignorar? Não, não é isso. O problema é que se a gente olhar a situação pela qual nós estamos passando hoje, exclusivamente sobre um ponto de vista material, o desafio científico que as pessoas estão tendo é grande, de saúde é grande. Não estamos de maneira alguma negando isso. Mas se olharmos apenas isso, fica muito difícil. Fica muito difícil encontrar. Então a gente tem que alargar o ponto de vista, né, para entender isso. Agora, e nessa conturbação social que a gente vive, né, ou seja, essa pandemia é um fator, mais do que um fator de saúde, né, mais do que digamos assim, uma crise de saúde que afeta as pessoas, ela está fazendo o quê? Que apareçam problemas muito mais graves que estavam, de alguma maneira, submersos, né, na nossa rotina. Quando essa rotina parou, a água parou de correr, problemas sociais que talvez estivéssemos, que conhecêssemos, mas que ignorássemos, problemas de fome, de desemprego, de desigualdade, estão aflorando. Então o interessante é que essa crise do coronavírus está se tornando mais do que uma crise sanitária, uma crise social, uma crise de valores, de questionamentos. Né? Olha as multidões à rua hoje, por exemplo, nos Estados Unidos. É uma coisa impressionante. Quem não estiver acompanhando, vale a pena observar. Mas observar não apenas com os olhos, né? Como ele diz aqui, questões do mundo externo. A gente tem que entender aquilo de um ponto de vista mais amplo. Então, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz no lugar onde permanece, né? Se não aproveita isso, seu reino interno estará dividido e atormentado. Então, é isso que ele quer dizer. A gente se colocar no mundo hoje, considerando apenas os problemas materiais, esse nosso reino interior, que é governado, então, por pensamentos e sentimentos, sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades, tendências, pensamentos e criações, é um reino desguarnecido e que nós estaremos, então,
dividido e atormentado, sob tormenta forte. Nós não temos essa proteção da fé, do conhecimento, que nos permite olhar a realidade, entender, procurar refletir sobre aquilo, mas não deixar que esses problemas também nos levem ao desespero, nos levem a uma revolta extremada. Né? Claro que a indignação também com o que acontece de errado é importante, mas é levar num ponto de uma revolta que nos conduz à violência, que nos conduza, por exemplo, a desistir de tudo que a gente faça, a esquecer dos nossos ideais. Se a gente olhar e deixar, essas vibrações, esses problemas que a gente está vivendo hoje são tão intensos, né? Se a gente não tomar conta desse mundo interior, esse reino esse mundo do qual somos os governadores, ele é invadido por esses pensamentos alheios. Claro, então temos que construir essas fronteiras vibratórias, essas fronteiras de atitude diante de nós, para que a gente consiga conviver com isso. E a gente, encerrando aqui, portanto, ele fala que não nos entreguemos ao desequilíbrio. Por exemplo, comentários alusivos à deficiência de muitos nossos irmãos. Então é muito fácil. O mundo é errado, porque tem muita gente fazendo isso. Então nós somos muito... É muito fácil para nós criticar o mundo, apontar os erros do mundo, né? E colocar a culpa da sociedade, de todos os problemas, em todo mundo. São as pessoas. Eu nunca sou o problema. São as pessoas. As pessoas são egoístas, as pessoas são insensíveis, as pessoas são preconceituosas, e assim vai. É sempre a terceira pessoa, né? A gente olhando. Então, esse tipo de coisa não adianta. Ele fala que, olha, essa atitude não é uma atitude construtiva. Né? Não é que a gente também vai achar que está tudo certo. Não, mas a gente fixar nesse ponto de vista, né? E a gente vai ser interessante com o Evangelho ali, só para fazer uma coisa, a gente vai conversar um pouquinho ainda, né? Ele fala que o caminho é infinito, está todo mundo caminhando. E o Pai está velando por todo mundo. O Pai, Deus cuida de todos nós. Qual que é a nossa tarefa? Auxiliemos e edifiquemos. Então, nosso trabalho é um trabalho ativo. Né? E diz, se és discípulo do Senhor. Se és discípulo do Senhor, ou seja, nominalmente, nós nos declaramos. Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, sou espírita, então eu me declaro como um discípulo, tá? Como um seguidor do Cristo. Mas eu quero dizer, se és mesmo de fato, porque às vezes a gente só coloca o crachá, discípulo do Cristo, mas aquele crachá me acompanha por coisas e vidas que não correspondem. Mas ele está chamando a atenção. Se você é de fato um discípulo, aproveita a oportunidade na construção do bem. É aquilo que a gente falava hoje, né? Da porta estreita. Semeando a paz, nessa confusão toda que está aí. Se a gente semear a paz para as pessoas, a gente vai colher o quê? A harmonia em torno de nós. Santificar as horas do Cristo, se santificando as horas com o Cristo, ou seja, nesse relacionamento que ele coloca que a gente se afeiçoou ao Mestre, jamais conhecerá o desamparo. Assim, na maioria das vezes, ele está dizendo assim, jamais, porque esse afeiçoar ao Mestre é um estado de conexão que a gente ainda não atingiu, algumas pessoas já atingiram, mas que nessa situação a gente nunca vai se sentir desamparado. E para não dizer, nosso tempo também, para não demorar muito o nosso tempo, né, de hoje, que tem que ser um pouco mais breve, para complementar essa belíssima reflexão de Emmanuel, a gente traz também aqui para comentar, nós não vamos ler, mas vamos indicar, quem quiser, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já explicamos, já falamos o que é, um estudo bastante amplo de partes da Bíblia, do Evangelho, né, do Cristo, e especificamente lá no capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. Tem a parte, o item 10. O item 10, o título é O Homem no Mundo. Quando ele falou Homem no Mundo, a gente sabe que isso aqui é um conceito passado, que o homem significava a espécie humana, o ser humano. Então, quando a gente lê aqui, falar o homem, a gente tem que entender o ser humano. Isso aqui atinge homens, mulheres, todas as pessoas, né, de todos os gêneros que possam existir. Está querendo dizer do ser humano, não especificamente da espécie masculina, ok? Mas ele fala o seguinte, que ele está nos exaltando aqui a purificar os nossos corações
né? E não consintais, quer dizer, não permitas que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Eles nos conhecem tanto que eles não falam assim, olha, não permita que entre. Eles sabem que a gente não consegue. Ele está falando, não permita que entre. Não é isso. Não permite que demore. Então, eles já reconhecem a nossa dificuldade, a nossa vida mental, que é uma montanha russa de sobe e desce, né, gente? Todo mundo sabe o que é isso, né? Mas ele pede o seguinte, olha, a gente tem, mas não deixa eles demorarem na sua cabeça. Tira logo essas coisas da cabeça. E, por outro lado, também ele fala o seguinte, olha, nesse capítulo, nesse item 10, capítulo 17, ele nos fala que quando eles estão nos incentivando constantemente a prece e a evocação mental, a prece e a evocação mental, são os trechos aqui do Evangelho, ele está nos querendo que a gente se afaste do mundo e viva uma vida mística. Então vamos aqui sair da sociedade, vamos para um retiro, passar o resto da vida numa comunidade, vamos para um mosteiro, como talvez muitos de nós fizemos no passado, né, em outras encarnações, né? Ele não quer que ele não está querendo dizer que a gente fique fora das leis da sociedade onde estamos vivendo. Ao contrário, ele diz o seguinte: olha, viveis como os homens, como as pessoas da vossa época, como devem viver, sacrificar as necessidades, tudo mais. E ele diz o seguinte: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa a jovialidade, né, alegria, espontaneidade, a que provém de uma consciência limpa, né? Diz que esse fato de conexão com Jesus, esse aspecto de a gente afeiçoar ao Mestre, que Emmanuel nos falava, não significa, então, que a gente tem que viver uma pessoa assim, sabe? Então agora eu sou um seguidor do Cristo, eu sou um discípulo do Cristo, então eu tenho que ser uma pessoa séria, tem que ficar com aquela cara fechada, não posso ir. Não é isso. Ele, inclusive, menciona isso. O Evangelho fala isso. Não consiste a virtude, não é a virtude, assumirmos um aspecto severo, lúgubre é aquele sombrio, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas. Não, ele está falando não, que inclusive, né, a gente tem que viver a nossa vida, inclusive, com aqueles prazeres que a nossa vida humana permite. Agora, ele fala assim, tudo que a gente fizer, esses atos, a gente consagra a Deus, né? Que a gente agradeça, que a gente ofereça, né? E que nenhuma caridade, ele ainda conclui aqui, né? Nenhuma caridade a gente teria chance de fazer se a gente vivesse isolado. Então tá, eu vou pegar minha vida agora, não. Cansei desse mundo, esse mundo eu não aguento, desistir, né? Aperta a cordinha, quero descer nesse ponto. Aí eu vou reunir minhas economias, comprar uma chácara lá no fundão, não sei de onde, e vou viver uma vida isolada. Não estou criticando, tem gente que quer fazer isso porque curte natureza. Tem muita, não é uma crítica, tá, gente? Mas quando a gente quer viver isso aqui, para se melhorar, ele está dizendo que como é que a gente vai fazer caridade sozinho lá? Se a gente viver isolado, né? Ele diz que unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, nas lutas mais difíceis, é que a gente tem a oportunidade de praticar. Portanto, quanto mais confuso está o mundo, como a gente está hoje, né, do ponto de diversos aspectos, então significa que nós temos mais oportunidade de praticar a caridade. Entenderam? Então, isso que ele está querendo dizer. Que a gente tem que ver esse mundo, como a gente viu na lição de ontem, quando tem dificuldade, então é um estímulo para que a gente aproveite. Então, tem problema? Tem. Então, procuremos, como diz Emmanuel, auxiliar e edificar. Criticar, já tem muita gente que critica, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Essa que tem que ser a proposta. Então, portanto, eles dizem aqui que a gente não tem que viver uma vida assim mística, não. Que a gente seja ditoso, que a gente viva na sociedade, portanto, mas que vivendo assim a gente aproveite a oportunidade para fazer caridade e contribuir para a edificação e para o auxílio. Dito isso, gente, vamos fazer a nossa prece, porque hoje a gente está com o horário contado e a gente ainda faz um comentário depois da nossa prece. A gente vai fazer um comentário da nossa prece. Deu uma crecazinha aqui na conexão, mas parece que está tudo bem aí. Então tá bom. Temos a nossa lista com os nomes aqui de prece e convido todo mundo aqui, portanto, a fazer a oração conosco, porque
essas energias que carregamos são energias espirituais, mas são energias que todos nós doamos. É uma caridade, ou seja, é uma maneira de contribuirmos. Quando ele fala que auxiliar e edificar, através da oração, do pensamento, da irradiação que fazemos para essas pessoas, é um auxílio que podemos fazer muito valioso, porque a gente sabe que essas bênçãos caem como verdadeiras remédios, né, de alívio, de paz para o corpo físico para essas pessoas. Então vamos fazer a prece. No final a gente só relembra algumas explicações rápidas, porque o nosso tempo está contado, tá bom? Então convido a todos nesse momento a orarmos, a fechar os nossos olhos e, portanto, procurar encontrar o nosso Mestre Jesus. Como nos diz Emmanuel, procuremos então nos afeiçoar ao Mestre, então cultivar uma relação com um irmão mais velho, amigo, atencioso, cuidadoso, paciente, que nos compreende, que não veio para brigar, não veio para chamar nossa atenção, veio para nos ajudar. Então vamos ver no Mestre Jesus essa grande pessoa, esse grande amigo, uma pessoa de muito valor que todos temos na nossa vida, onde podemos, com quem podemos dialogar através da prece, podemos queixar as nossas dificuldades, pedir orientação, pedir força, e ele não nos vai deixar desamparados. E esse mestre querido que nós pedimos então a todos nós agora coletivamente, pedimos o amparo, a orientação e a proteção para todos nós que participamos desse programa, agora, nessa transmissão virtual, nesse encontro virtual, dessas almas que se encontram e oram para o mestre, pedindo a bênção para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias. Muito obrigado, Senhor. Abençoa todos nós, abençoa as famílias da Casa do Caminho. Em especial, Senhor, também pedimos para todos esses nomes que estão aqui citados. São pessoas que, além das dificuldades que todos passamos, enfrentam provações maiores, Senhor, no campo da saúde, no campo material, no campo familiar, enfim. Irmãos que partem, irmãos que retornam ao plano espiritual, irmãos que estão hospitalizados, enfim. Diversas situações, mas que o seu coração sabe acolher, orientar e ministrar o atendimento necessário para todos eles. Abençoe, Senhor, cada um. Permita, Mestre, que os seus anjos protetores possam visitar esses lares, visitar todos os nossos lares, todas as famílias também da Casa do Caminho, abençoando e fortalecendo. Pedimos ainda a bênção para o nosso país, nesse momento que passamos, para toda a sociedade, para os dirigentes, para as pessoas que trabalham à frente desse problema, na saúde, na segurança, no transporte, no provimento de necessidade de toda a população, que sejam todos abençoados, protegidos e iluminados nessa missão que recebem. E assim, Senhor, com seu amparo, com sua bênção, pedimos que fique conosco, nos sustentando e nos amparando em todos os momentos da nossa vida, Senhor, especialmente nessa fase em que novas oportunidades de aprendizado e realização nos são apresentadas. Obrigado, Mestre, e fique conosco hoje e sempre. Pois bem, gente, então a gente agora então vai fazer um comentário mais breve. Agradeço aqui a presença de todo mundo que está aqui, a gente vai dar um alô para todo mundo. Mas aí o nosso programa a gente já começou a implementar hoje, semana que vem, então, terça-feira, a gente vai ter, portanto, de 8 a 8h30, uma palestra, né? E, à medida com o tempo também, a gente vai trazer outras pessoas para fazer palestra. E depois, de 8h30 a 8h40, nós vamos ter um passe à distância com vibração. Quem quiser participar, vai poder participar. E quem quiser se candidatar para o atendimento fraterno, aí depois manda o número, a gente conversa pelo WhatsApp de uma maneira completamente fora daqui. Semana que vem a gente explica melhor. Se preparem, né? Fluidificação de água, coloque um copinho também para a gente fluidificar essa água semana que vem. Vamos ampliando, vamos consolidando, que isso vai ser bom para todo mundo, tá bom? Agradeço aí a presença do pessoal do YouTube que chegou aqui, a Mujaci, Natália, Glória, Rafa Dias, Cidelcina, Eduardo, Aurélio, Regivânia, Tereza, Bernadette, e o pessoal também do Instagram, que está sempre aqui com a gente, Valdete, Amanda, Fabiana Dias, Brenda, Caroline, Eliana, Alves, Mana, Yasmin, Romilda, Marlene, Rafael, Elisa e Ana Clara. Gente, então a gente para por aqui, agradece, e os médiuns, né, que agora a gente então começa o trabalho de tratamento, né, e aí a gente convida os médiuns a ir para lá seguir o link para a gente fazer a nossa reunião agora.
Gente, muito obrigado pela participação, obrigado pela paciência. Sábado, 18 horas, temos nosso estudo e 18 horas nossa prece. E nos encontramos novamente para a reunião pública ou para na terça-feira, semana que vem. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Tchau.